A convidar os nossos seguidores. Já avisei no grupo. Boa noite, pessoal. Hoje é a nossa segunda aula aqui para o concurso do Ministério Público da União. A gente quer dar boas-vindas para vocês que estão chegando aí na nossa live agora. Boa noite. Nós vamos falar hoje de um tema muito importante. Nós separamos aqui 1 hora para fazer uma mega revisão. E essa revisão vai ajudar você a ser aprovado no concurso do Ministério Público da União. São 90 temas em 90 dias. Esses temas, na verdade, não só 90 temas, mas vamos fazer 90 dias de lives. E essas lives vão ajudar você a ser aprovado no concurso do Ministério Público da União. Eu estou usando as minhas redes sociais para fazer esse propósito. A gente também tem um grupo no WhatsApp. Enquanto as pessoas vão entrando e vão fazendo... aqui o contato, hoje é o segundo dia, as pessoas ainda estão entrando na live. O Adson, Elcilene, seja bem-vinda também, Então quanto mais você aproveitar dessa live, geralmente esses 2 minutos que são iniciais a gente separa para dar boas-vindas e falar com as pessoas que estão entrando, Então avisei lá no grupo também, as pessoas também creio que já podem estar entrando. Então eu vou tentar melhorar o link e melhorar as formas de acesso das pessoas aqui à nossa live. Mas hoje o nosso tema já passou os 2 minutinhos iniciais. Hoje a gente vai falar sobre crase. Hoje a gente vai falar sobre português. Então o tema de hoje é português. Por quê? Porque eu creio que um estudo diversificado ele faz uma alavancagem maior do seu conhecimento. Então se você está estudando para concurso público e entende que você deve estudar o conteúdo diversificado todos os dias, aqui a gente separou um tema por dia. Tem gente que estuda 2 disciplinas por dia, mas um tema diferente por dia e ainda mais um tema que você não sabe. Por que eu escolhi a crase? Porque é um tema que muito é cobrado nos concursos públicos, até concursos de analista agora que cobram língua portuguesa, eles trazem o tema da crase, é muito recorrente e muita gente perde questões. Então a gente vai falar sobre a crase aqui de maneira rápida, de maneira bem efetiva, sem muitas delongas. Eu quero que você aprenda, Vamos começar sobre essas aulas de hoje. Ela é a parte de vídeo aula do assunto que foi compartilhado lá do nosso grupo hoje através de drops, tá certo? Nós compartilhamos hoje lá no nosso grupo do WhatsApp 20 drops sobre crase, sobre o tema do dia. O grupo é grátis, você não paga nada para entrar. E a gente está trazendo essa aula porque tem gente que gosta de vídeo aula, tem gente que gosta de uma apresentação. E aqui também eu falo outras histórias que não só o conteúdo do concurso, Então o que é a crase? A crase ela é a fusão do artigo feminino a e também a preposição a, formando aquilo que a gente pode chamar de crase. A primeira coisa que você tem que saber sobre a crase é que a forma é a fusão da preposição com o artigo feminino a. A partir do que você acabou de ouvir de mim sobre a fusão dessas duas, da conjunção com o artigo feminino, você vai rapidamente entender o X principal da crase. Se a crase é um artigo feminino, ela se junta a palavras femininas. A primeira regra geral, quando a gente vai falar sobre crase, é que a crase ela não se junta a palavras masculinas. Então, ônibus, por exemplo, a gente vai falar aqui agora. Ônibus nunca tem crase antes de ônibus. Junto ao ônibus, nunca vai ter a ônibus, não. É ao ônibus. Então, crase não se junta com palavras masculinas. É a união da preposição a com o artigo feminino a. Você que está começando aí aos estudos, eu sempre falo que a maneira mais rápida hoje na nossa sociedade brasileira e menos degradante de se chegar a uma estabilidade financeira é estudando para um concurso público. Hoje em dia, com a média de 6 meses ou 1 ano, no máximo, de um estudo qualificado, de um estudo com objetivos e metas mais arriscadas ali, com um estudo direcionado, na verdade, você consegue sim aprovação no concurso de nível médio e até, não vou mitigar, até um de nível superior, dependendo do seu esforço.
Quanto tempo é preciso para você ser aprovado? Quantos tempos de estudo? Hoje não se fala mais em quantidade de tempo de estudo, né? Nós estamos aqui nesse nosso curso, nessas videoaulas, são 90 videoaulas, 90 lives que a gente vai fazer até o dia do concurso do MPU para treinar você. Então uma live bem treinada, com conteúdo bem apresentado, já vai... Não importa, hoje os estudos sobre concurso não falam que o que importa não é a quantidade de horas, mas a quantidade de retenção. Então, se você consegue reter bem o conteúdo, não importa a quantidade de horas que você aplica. Tem gente que é 2, 3 horas. E hoje, com as técnicas de estudo, como eu sempre falo, a Pomodoro e a Kaizen, é do menos para o mais. É de meia hora para mais. Então, não é de 12 horas, não é 12 horas de estudo que vai fazer você passar. Mas sim, é um estudo direcionado a partir de meia hora por dia. E aí é um tema um pouco mais completo, que a gente não é o tema agora, porque é uma live de reta final. Então agora é todo o esforço possível, é tudo que você puder consumir, é abrindo o Instagram, é abrindo o celular no grupo de WhatsApp, é perder a menor quantidade de tempo. E sim, você consegue fazer a quantidade de pontos ali para estar classificado e para estar aprovado. Eu acredito nisso, que dá sim para estudar na reta final, mas que dá para sim você chegar ali num nível de aprovação. Eu não acredito que uma pessoa que estude de reta final consiga um primeiro lugar no concurso, mas ela vai conseguir sim um nível de aprovação. Para quem não me conhece, eu sempre falo aqui que está chegando agora, eu sou o Ricardo Neri, eu sou aprovado no concurso do Ministério Público da União de 2013. Quando a gente faz os cálculos, aí já vai mais de 12 anos, né? Então, eu passei por uma fase, um processo de seletivo muito difícil. Fui chamado logo, muito rápido, para trabalhar na Procuradoria-Geral da República em Brasília. E a partir dessa minha função em Brasília, eu já assumi logo. Não passei só no MPU nessa época, eu passei também no Ministério Público do Estado do Piauí e também passei no concurso do Ministério do Transportes, do DENIT, né? Fui chamado também para trabalhar em Brasília e trabalhava na Procuradoria Federal, especializada federal no DENIT. Então, todas essas instituições eu trabalhei como assessor jurídico e hoje eu trabalho na assessoria jurídica aqui na Procuradoria da República do Piauí. Então, o que eu quero falar para você a gente falou sobre crase. Vamos voltar ao tema. A crase ela é a junção da preposição a com o artigo feminino a. A primeira dica foi que sempre que você vai ter crase, a palavra é feminina e não há crase em palavra quando a palavra seguinte é masculina. Então vamos passar para mais outra dica. Como testar a necessidade da crase? Você vai substituir o substantivo feminino por um masculino equivalente. Se surgir o ao, você vai usar a crase. Por exemplo, vou dar um exemplo genérico. A gente vai passar aqui por outros exemplos mais fáceis. Você diz assim, fui à cidade. Então, eu fui à cidade é um artigo, tem crase esse a, fui à cidade. Agora eu vou trocar essa palavra, fui ao município. Então, no caso, se surgir o ao, você vai ter uma crase. Essa regra ela é muito difícil de você ouvir ela, mas ela é aplicável sim. Então, se você troca a palavra e quando você troca fui à cidade, você trocou para município e há uma inversão e aparece o ao, você indica ali uma crase. Por exemplo, eu fui a Brasília. Fui a Brasília, eu vou trocar Brasília por Salvador, por exemplo. Então, fui a Brasília, né, não tem crase. E eu vou trocar Brasília por Salvador, por exemplo. Fui a Salvador, não tem crase também. Então, nunca use a crase antes de frases, antes de palavras masculinas, né? Então, fui o colégio. Não tem crase quando a gente usa a palavra colégio, que é errado. Eu queria indicar, como eu não tenho muito acesso a esses recursos ainda aqui na minha tela, e é uma live, eu não sei muito como fazer live no Instagram, eu vou aprender agora nesses dias, né, para poder compartilhar mais especificamente.
eu queria pedir para você pegar uma caneta, um papel e ir anotando. A gente compartilha o material no grupo, mas às vezes as pessoas não estão no grupo e acabam que não tem como acompanhar. Mas você entra no nosso grupo do Instagram e lá a gente entrega todo esse material para você acompanhar a aula, né? É grátis, esse material é grátis, as lives são grátis e você vai ser aprovado, vai ajudar na sua aprovação. Tenho certeza absoluta que mais de 60% das questões, ou mais, no mínimo 60%, serão faladas aqui na aula. Porque esse conteúdo que eu estou trazendo ele é um conteúdo baseado em estatística. E a estatística da FGV é muito fácil de se prever. E a partir da estatística da FGV, eu também estou usando elementos de inteligência artificial, que vai tornar mais ainda acelerado esse conhecimento. Por exemplo, eu mesmo consegui gabaritar uma previsão de uma prova, eu já falei ontem, acho que foi juiz do Ministério do Mato Grosso, colocando lá, prever a boa parte das questões discursivas do concurso de juiz Mato Grosso, colocando ali, sabendo editar, sabendo usar ali os comandos. E aí, inclusive, a primeira pergunta era idêntica. A primeira pergunta do concurso das provas subjetivas de juiz do Mato Grosso era idêntica ao que eu consegui elaborar com o uso da estatística e inclusive da inteligência artificial. Então, esses assuntos eles são muito preciosos. Nunca use crase antes de palavra masculina. Estou repetindo de novo. Use crase antes de locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais. Eu vou falar para vocês 3 exemplos disso aqui que a gente está falando hoje. Saiu à noite. À noite, ela é um advérbio de tempo, uma locução adverbial. Então, antes dessa locução adverbial, à noite, tem a crase. Por exemplo, voltou às pressas. Às pressas também vai ter às pressas também vai ter a crase. Porque locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais femininas. Noite não é masculina, noite é feminina. Às pressas também é uma palavra feminina. Fez algo à medida que aprendia. À medida que, né, uma locução prepositiva, se eu não me engano. Né? Eu não sou expert tanto em português, né? Mas eu acredito que ela seja uma locução prepositiva. À medida que, né? Então, a gente fala essas frases para você ter um entendimento maior. Vocês podem até me corrigir aí se eu estiver errado, vocês que estão na live, mas ele fez algo à medida que aprendia. Esse à medida, antes de locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais, né? Você vai usar a crase. Nunca use crase. Outra dica importantíssima, gente. Outra dica importantíssima para você que está aí acompanhando a nossa live. Nunca use crase antes de verbos, né? Se você usar crase antes de verbo, você vai errar a questão. Eu já consigo ver claramente a questão da FGV lá na parte de português, questão que muita gente erra, sintaxe e semântica, em quais das alternativas a crase não está adequadamente sendo utilizada. Então tá lá, 4 alternativas e você vai escolher com base nessa aula. Né? Locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais, eu aposto que vai vir mais ou menos nesse teor. Não se usa crase antes de verbos. Eu estou disposto a estudar. A estudar não tem crase. Você não usa crase antes de verbo, né? Então eu vou acelerando porque o nosso tempo hoje é um pouco corrido, mas eu firmo esse compromisso com você de estar esses 90 dias. Aqueles que assistiram essas 90 lives, esses 90 dias, você só precisa separar 1 hora do seu dia para assistir essa live, né? E aí a partir disso você vai sim conseguir crescer muito, não só no concurso do MPU, gente. O concurso do MPU, ele faz parte de uma caminhada nos concursos, né? Então, às vezes você vai sair depois no concurso do TCU, o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Às vezes o seu sonho não é nem um MPU, mas aqui é o gatilho para você voltar a estudar. Essa live seja o gatilho para você entrar de novo no mundo dos concursos. Então, cada conteúdo aqui você vai aprender que é muito bom. Eu consigo explicar todos os temas que eu estou falando aqui para vocês com uma clareza de detalhes imensa, porque graças a Deus eu tenho uma propriedade. Ah, mas você consegue falar sobre todos os temas do concurso? Gente, praticamente a gente vai ter sim aqui lives feitas por outros professores, alguns amigos que eu vou convidar para... Mas assim,
com expertise, eu consigo, principalmente na parte de administração, na parte de conteúdos específicos, eu me tornei alguém ou algo muito bom nesse tema, né? E aí é direito constitucional, sustentabilidade, esses temas, português, você tem que ser bom em português, você tem que aprender o nível básico de português, né? Nem que fosse matemática, eu não me considero um bom aluno de matemática, mas eu consigo também ensinar. Essas dicas são muito importantes. Crase não se usa antes de palavra masculina. Crase não se usa antes de verbo. Crase se usa antes de locução prepositiva, conjuntiva e adverbial. Essas 3 frases que eu estou falando para você, esses 3 dicas que eu já dei aqui agora, já limpa, já faz um clarear na sua mente, né? Hoje eu estou falando até um pouco rápido, porque eu percebi que a live de ontem eu fiquei falando um pouco devagar e alguém pode dizer que eu estava falando devagar para ganhar tempo ou para outro tipo de coisa. Então hoje eu estou falando bem rápido, né? Se estiver rápido demais, vocês me dão uma parada aí, pede para ir mais devagar. Mas eu quero lhe dizer, crase não se usa antes de palavras masculinas. Me digam se o áudio tá bom, coloque um fone de ouvido. Se você não tem um material do nosso grupo de estudo do WhatsApp, pega caneta e papel, vai anotando essas dicas, porque é questão batida de prova de concurso de técnico, principalmente na CESP. A CESP cobra muito crase, cobra muito semântica, cobra muito os temas que a gente vai falar. Toda aula de português aqui, você pode colar comigo, que eu tenho experiência em provas de concurso de técnico, e não só experiência, mas eu vou falar para você como que português é importante para minha vida, né? Eu me formei em direito e eu sempre estudei para concursos, eu sempre estudei no ensino médio para a área da saúde. Na época a gente estudava por área e eu não estudava muito história e geografia, mas eu sempre tirava nota boa. Quando faltava 6 meses para eu fazer o vestibular, eu mudei para a área da humanas. Na época a gente podia mudar, né? E aí eu mudei. Então eu estudei muito português, literatura, língua estrangeira, espanhol, e também corri atrás do prejuízo nas específicas de história e geografia na época. E eu me lembro muito bem que eu praticamente gabaritei a prova de linguagens. Na verdade, eu errei uma em cada questão, em cada disciplina, uma ou duas em espanhol, e isso foi suficiente para fazer eu ser aprovado no curso de Direito de uma universidade pública muito concorrida, né, aqui no meu estado. Então, o português me salvou e continua me salvando. É muito triste quando eu vejo alguém, recentemente um conhecido meu chegou, rapaz, eu perdi o concurso de assessor jurídico do município, porque eu errei muita questão em português, né? Não posso dizer o nome, mas assim, é muito triste. Dê atenção a português, gente. A português não existe nenhuma disciplina impossível de você aprender, né? Então, eu vou te dar, vamos seguir aqui com um exemplo, vamos seguir aqui com dicas para crase. E eu já sempre falei que ela não usa antes de verbo, não usa antes de palavra masculina. E agora eu vou dizer outra exceção. Outra exceção não, outra regra, né? Outra regra é que não se usa crase antes de pronomes pessoais, demonstrativos e de tratamento. É muito interessante. Ao Senhor, sempre é ao Senhor, ao excelentíssimo Senhor juiz, pronomes de tratamento, né? Os pronomes de tratamento não permitem crase. Pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo, né? Então a gente fala para você, enviei um convite, exemplos, enviei um convite a ela, errado, pronome pessoal, do caso reto, ela, eu, ele, eu, tu, ele, ela, né? Enviei um convite a ela, sem crase, né? Então, falei a Vossa Excelência, já usei esse exemplo aqui, eu coloquei esses 2 exemplos no material, estou repassando para vocês que estão sem material, né? Então, falei a Vossa Excelência, ao Excelentíssimo Senhor, ao Rei da Pérsia. Então, não se usa antes de pronome de tratamento, né? Então, se você está entendendo, pode assinar aí, pode colocar aqui a sua dúvida. Não se usa crase também, gente, antes de nomes de lugares que há... Não, na verdade não se usa, desculpa pessoal, usa-se crase. Usa-se crase antes de lugares que aceitam o artigo feminino, né? Então, quando a gente
Esse aqui é uma... Quando a gente fala sobre crase, essa é uma das regras principais, né? Sempre que você vai ter um lugar e esse lugar admite o artigo feminino a, você vai usar a crase, né? Então, voltei à Bahia. Bahia, cidade, já sabe que é feminino, né? Bahia. Voltei à Bahia. Admite a crase. Então, o exemplo que não cabe crase. Voltei a São Paulo, né? São Paulo não admite o artigo feminino, não é a São Paulo, né? É o estado de São Paulo, é o São Paulo. Então, e Bahia entra naquela regra lá que muda quando eu troco Bahia lá do início da aula por a cidade ao estado da Bahia, né? Então, quando eu mudo, coloco aqui o ao estado também, aparece aquele ao lá do início da nossa aula. Então, quando muda o a por ao, quando a gente substitui a palavra, também cabe a crase. Se você está entendendo, se está clareando alguma coisa na sua mente, né? Mas assim, essa é a regra principal. Usa-se crase antes de nomes de lugares que admitem o artigo feminino. Quero agradecer você que está aí na nossa live, que está aí continuando conosco nesses 60 minutos de live, né? A gente tem esse compromisso com você, né? Hoje eu tinha um compromisso pessoal, na verdade, estão até aqui na minha casa tendo um jantar e eu estou aqui com vocês, compartilhando esse momento, compartilhando essa experiência, compartilhando esses 90 dias que vão levar você a uma aprovação. Você vai chegar lá, na sua prova. Isso não é palavra de coach, é que os meus amigos sabem, eu sempre sou assim, né? Eu gosto também de ajudar as pessoas. E gosto de me envolver com grandes projetos. Então, a partir do momento que eu me envolvi com esse projeto, eu estou dando sangue, eu estou dando força total, porque eu quero sim ver o nome dos nossos alunos. Lá no nosso grupo nós já somos, acredito que 130 alunos, né, que podem ter sua vida transformada, assim como a minha vida foi quando eu passei no concurso do MPU. Gente, não é brincadeira, é um concurso que paga um salário igual a onde o procurador federal, em alguns casos, inclusive nos cargos de técnico com função, para aqueles que já estão no final de carreira, né? Paga sim valores que vão trazer uma mudança para a sua vida. Eu sempre falo que o que vai fazer você passar no concurso é o compromisso, né? O compromisso é uma decisão um compromisso, sempre falo, a etimologia da palavra compromisso é decisão que não se volta atrás. Então eu quero te estimular assim a continuar, a seguir, a acreditar sim que você vai ser aprovado. Segunda regra também que eu carrego para mim é o acreditar. Você acredita que vai ser aprovado.